Olá pessoal, hoje nós vamos resolver a lista número 4 de estrutura condicional de algoritmos. Na questão 1, foi solicitada a elaboração de um algoritmo que leia a idade de uma pessoa em anos, do tipo inteiro, e escreva se essa pessoa atingiu a maioridade. Então, nós elaboramos o algoritmo que a gente chamou de maioridade. Lembrando que o algoritmo inicia com letra maiúscula, né? Abre e fecha parênteses. Declaramos as variáveis aqui do comando declare, né? E declaramos apenas a variável idade, nesse caso, do tipo inteiro. Com o comando escreva, a gente solicita ao usuário para digitar a idade da pessoa. Então, o usuário vai digitar uma idade, e essa idade vai ser armazenada, esse valor digitado pelo usuário vai ser armazenado na variável idade, né, através do comando leia. Então, se essa idade digitada pelo usuário for maior ou igual a 18, né, se essa condição for verdadeira, então escreva a pessoa já atingiu a maioridade. A gente escreve para o usuário essa mensagem, né, entre aspas aqui a mensagem, essa pessoa atingiu a maioridade. Se não, a gente mostra para o usuário essa mensagem, essa pessoa não atingiu a maioridade. Aqui a gente finaliza o laço, né? Abriu o laço aqui, finalizou aqui e finaliza o algoritmo aqui. Verifica que o algoritmo está bem indentado. No segundo algoritmo foi solicitada a elaboração de um algoritmo que leia um número inteiro e escreva se ele é par ou é ímpar. Um número é par o quê? Quando for divisível por 2. Caso contrário, ele é ímpar, né? Então, nós criamos o algoritmo que a gente chamou de par ímpar, né? Iniciando com letra maiúscula, né? Quando for um nome composto, a gente inicia o segundo nome com a letra maiúscula, para diferenciar. Isso aqui é uma convenção, por exemplo, da linguagem de programação Java, que vocês vão ver posteriormente na disciplina. Então, eu já estou ambientando vocês com essa convenção aqui. Mas o algoritmo tem que começar com a letra maiúscula. Abre e fecha parênteses. Declaramos a variável número do tipo inteiro e solicitamos o usuário para digitar um número através do comando escreva. A mensagem para o usuário: digite um número, o usuário digita, né, e esse número é armazenado através do comando leia na variável número. Aí a condição: se a gente usa a função resto para saber o resto da divisão desse número por 2. Caso essa divisão seja igual a zero, então, se essa condição for verdadeira, então escrevemos a mensagem para o usuário: esse número é par. Se não, a mensagem exibida por o usuário é o quê? Que esse número é ímpar. Finalizamos o algoritmo, finalizamos o laço, na verdade, depois finalizamos o algoritmo. Na questão 3, foi solicitada a elaboração de um algoritmo que leia a idade de uma pessoa em anos, do tipo inteiro, e escreva se a idade for menor ou igual a 12 anos, essa é uma criança. Se tiver entre 13 e 18 anos, é um adolescente, maior que 18 é um adulto. No algoritmo deve ser utilizada 3 estruturas condicionais para escrever a solução. Então, pessoal, vamos aqui, declaramos a variável idade do tipo inteiro, conforme solicitado no algoritmo. Através do comando escreva, digitamos a seguinte mensagem para o usuário: digite a idade de uma pessoa. O usuário vai digitar qual a idade da pessoa, e esse valor vai ser armazenado na variável idade, através do comando leia, né? E aqui é a condição: se a idade for menor ou igual a 12, né? Então, a mensagem para o usuário: essa pessoa é uma criança. Finalizamos. Se essa idade for maior ou igual a 13 e idade for menor que 18, ou seja, se essa condição aqui for verdadeira, idade maior que 13 e idade menor ou igual a 18, também for verdadeira essa condição, né? As duas condições verdadeiras, então vai escrever essa mensagem para o usuário: essa pessoa é um adolescente. Finaliza o laço e no outro laço a gente verifica se a idade digitada é maior que 18. Se essa idade digitada for maior que 18, né, a gente escreve a mensagem para o usuário: essa pessoa é um adulto, e finaliza o algoritmo. Então, verifique que o laço inicia e acaba aqui, o primeiro laço, o segundo inicia e acaba aqui, o terceiro inicia e acaba aqui. Ok, pessoal? No quarto algoritmo, foi solicitado que criasse um algoritmo que calcule a média aritmética das 3 notas de um aluno e mostre, além da média do aluno, a mensagem aprovado, no caso da média ser igual ou superior a 6, ou a mensagem aprovada, caso contrário.
Então chamamos o algoritmo de média aritmética, declaramos as variáveis nota 1, nota 2 e nota 3, que serão digitadas pelo usuário, e a variável média, que vai ser o cálculo da média aritmética das 3 notas. Então solicitamos ao usuário, através do comando escreva, para digitar a primeira nota, armazenamos na variável nota 1, através do comando leia, solicitamos ao usuário para digitar a segunda nota, armazenamos na variável nota 2, através do comando leia, e solicitamos ao usuário para digitar a terceira nota e armazenamos na variável nota 3 através do comando leia. Calculamos a média aqui. A média aritmética é o quê? A soma da quantidade de termos dividido pelo número de termos. Então, nota 1 mais nota 2 mais nota 3, verifique que está sob parênteses, né, as 3 notas digitadas, porque pela regra de precedência fica só a nota 3 dividindo por 3. Então, por isso que eu coloquei entre parênteses aqui, divide para a quantidade de termos, que é 3. Então, calculada a média aritmética, enviamos a mensagem para o usuário. A média do aluno é, vírgula, e o valor armazenado na variável média, né, que foi calculado anteriormente. Então, se essa média for maior ou igual a 6, então o aluno foi aprovado. Se não, escreve a mensagem, o aluno foi reprovado. Fim do algoritmo. Na questão 5, foi solicitado a elaboração de um algoritmo que leia 2 números inteiros e a operação aritmética desejada. Então, essa operação aritmética desejada vai ser através do símbolo. O usuário digita o símbolo de mais, de menos, de asterisco ou barra para indicar se é adição, multiplicação, subtração ou divisão. Então, chamamos o algoritmo de operação aritmética. Declaramos as variáveis no 1 e no 2, né, do tipo inteiro. Declaramos a variável resultado do tipo real e declaramos a operação, né, do tipo literal. Então solicitamos ao usuário para digitar o primeiro número inteiro, armazenamos na variável num1, solicitamos para digitar o segundo número, armazenamos na variável num2, solicitamos ao usuário para escolher o símbolo, né? E se ele escolher o mais é para soma, o menos para subtração, o símbolo de asterisco para multiplicação e o de barra para divisão. Esse valor digitado pelo usuário, né, esse símbolo digitado pelo usuário, será armazenado na variável operação, através do comando leia. Temos aqui o laço condicional de escolha, né, que vai pegar o valor digitado pelo usuário. Aí, no caso do símbolo digitado pelo usuário ser o símbolo de mais, a gente vai realizar o que é a soma e armazenar na variável resultado e escrever o resultado da soma e dar o resultado aqui. No caso do símbolo digitado ser o de menos, a gente calcula a subtração e envia a mensagem para o usuário, né? O resultado da subtração é e o valor armazenado na variável resultado. Se o símbolo for um asterisco, né, calculamos a multiplicação, né, e enviamos a mensagem para o usuário e o valor armazenado na variável resultado. E caso seja a barra, né, a gente calcula a divisão, né, e armazena o resultado e envia o resultado para o usuário, né? Mostra para o usuário o valor armazenado na variável resultado. Ok, pessoal? Observem que só executará um dos casos, dependendo da operação escolhida pelo usuário, ok? No algoritmo número 6, vai receber 2 números para que o usuário escolha qual operação executar. Então, o algoritmo recebe a opção escolhida pelo usuário e realiza a operação e exibe o resultado da operação. Então, se o usuário digitar 1, é para calcular o quociente, 2 para multiplicação, 3 para soma e 4 para subtração. Então, se o usuário digitar uma opção errada, por exemplo, 7, o algoritmo deve indicar que o usuário escolheu a opção errada. Então, chamamos também de operação aritmética algoritmo e declaramos a variável no 1, no 2, a variável resultado e a variável operação do tipo inteiro. O resultado dessa vez é do tipo inteiro, por quê? Porque a gente só quer calcular o quociente, não é isso? Então, solicitamos ao usuário, digite o primeiro número inteiro. Leia esse número, depois solicitamos ao usuário para digitar o segundo número inteiro. Lemos e armazenamos na variável num2. E depois solicitamos ao usuário para digitar 1, se quiser calcular o quociente, 2 para multiplicação, 3 para soma e 4 para subtração. Armazenamos na variável operação o valor digitado pelo usuário escolhido, seja 1, 2, 3 ou 4. Aí, na
no comando escolha, a gente tem a condição no caso 1, se escolher o caso 1, vai ser a multiplicação, né? Não, a divisão, desculpa, o quociente, né? Calcula o quociente. Então, o resultado da divisão é o valor armazenado na variável resultado. No caso 2, é para a multiplicação. Então, é calculada a multiplicação armazenada na variável resultado e exibido para o usuário. No caso 3, é a soma, né? Calcula a soma, armazena a variável resultado e exibe para o usuário. No caso 4, a subtração, armazena na variável resultado e exibe para o usuário. Caso contrário, né, escreva o valor inválido. Ok, pessoal? Finalizamos o laço aqui e finalizamos o algoritmo. Algoritmo todos bem indentados. Preste atenção na indentação, para não perder ponto na questão. Questão 7 é para elaborar um algoritmo que calcule, que recebe 3 números, né? E calcule e o usuário escolha qual média que ele quer calcular, né? Se ele digitar 1, calcular a média aritmética, se ele digitar 2, a ponderada, a 3, a harmônica, a 4, geométrica, a 5, quadrática. Então, solicitamos ao usuário, declaramos as variáveis num1, num2 e num3, e a variável média do tipo real. Declaramos as variáveis tipo média, peso 1, peso 2, peso 3 do tipo inteiro. E solicitamos ao usuário para digitar o primeiro número, armazenamos na variável num1. Solicitamos ao usuário para digitar o segundo número, armazenamos na variável num2. Solicitamos ao usuário para digitar o terceiro número, armazenamos na variável num3. Depois solicitamos ao usuário para digitar 1, se ele quiser calcular a média aritmética, 2 para calcular a média ponderada, 3 para calcular a média harmônica, 4 para calcular a média geométrica e 5 para calcular a média quadrática. Armazenamos na variável tipo média, né, esse número digitado pelo usuário, né, 1, 2, 3, 4 ou 5, e na condicional escolha, sobre tipo média, né, sobre o valor digitado pelo usuário. No caso do usuário digitar 1, calculamos a média aritmética. A média aritmética de 3 números é número 1 mais número 2 mais número 3 dividido por 3. E o resultado é exibido para o usuário. No caso de calcular a média ponderada, no caso 2, né, solicitamos o usuário para digitar o peso 1, armazenamos na variável peso 1. Solicitamos o usuário para digitar o peso 2, armazenamos na variável peso 2. Solicitamos ao usuário para digitar o peso 3, armazenamos na variável peso 3 e calculamos a média, né? A média é o número 1, que multiplica o peso 1, número 2, que multiplica o peso 2, mais o número 3, que multiplica o peso 3, né? Somando isso, né, entre parênteses, né, porque está somando tudo, né, os 3 termos, né, cada termo multiplicado pelo seu respectivo peso, dividido pela soma dos pesos. Aí, o resultado da média ponderada é exibido para o usuário. Continuando o algoritmo na outra folha, né, temos o caso 3, que calcula a média harmônica, né. Média harmônica é dada pelo número de termos dividido por 1 sobre o primeiro termo, mais 1 sobre o segundo termo, mais 1 sobre o terceiro termo. Essa é a média harmônica. Aí exibimos o resultado para o usuário. No caso 4, que calcula a média geométrica é o quê? Dado pela raiz do número de termos, né? No caso, nós temos 3 termos, então temos que calcular a raiz cúbica. Como não tem uma função que calcula diretamente a raiz cúbica, nós utilizamos a função de potência, né? Então, a potência da multiplicação do primeiro vezes o segundo vezes o terceiro número, né? Dividido, aí a potência o quê? Elevada a 1/3, porque a gente sabe o quê? Que a raiz cúbica de um número é a mesma coisa de um número elevado à potência de 1/3. Ok, pessoal? Então, exibimos o resultado para o usuário. No caso quinto, que calcula a média quadrática, né, a média quadrática é dada pela raiz quadrada do número elevado ao quadrado. Então, o número 1 elevado ao quadrado, né, utilizando a função de potência. O número 2 elevado ao quadrado, também utilizando a função da potência. E o número 3 elevado ao quadrado, utilizando a função de potência. Né? Calculamos a raiz disso tudo dividido por 3. Então, a média quadrática é
exibimos o valor para o usuário. Caso contrário, escreveu um valor inválido. Finalizamos o laço, né, de escolha e finalizamos o algoritmo. No algoritmo número 8, recebemos 4 números do usuário, né, e calculamos a soma dos 3 menores. Então, o algoritmo soma menores, declaramos a variável no 1, no 2, no 3 e no 4, e a variável soma do tipo inteiro. Damos o comando para o usuário. Solicitamos ele para digitar o primeiro número, armazenamos na variável no 1, o segundo número, armazenamos na variável no 2, solicitamos o usuário para digitar o terceiro número, armazenamos na variável no 3, e solicitamos o usuário para digitar o quarto número e armazenamos na variável no 4. Então, a condição, pessoal, é a seguinte: a gente primeiro verifica se o maior número é o número 1. Se o número 1 é maior que o número 2 e, né, se essa condição for verdadeira, e o número 1 for maior que o número 3, e essa condição também for verdadeira, e o número 1 for maior que o número 4, ou seja, as três condições forem verdadeiras, então a soma vai receber o quê? O número 1 sendo maior, a soma dos três menores, a soma do número 2 mais o número 3 mais o número 4. Se não, a gente tem que verificar se o maior é o número 2. Então, se o número 2 é maior que o número 1 e o número 2 for maior que o número 3 e o número 2 for maior que o número 4, for maior que os três ao mesmo tempo, essas três condições forem verdadeiras, nós temos que a soma dos três menores é o quê? O número 1 mais o número 3 mais o número 4, exclui o número 2, né? Se não for verdadeiro, né, a gente dá outro sinão aqui, a gente tem aqui uma estrutura C aninhada, né, que a gente viu na nossa explicação, a estrutura C aninhada. Tem aqui, se o número 3 for maior que o número 1, e o número 3 for maior que o número 2 e o número 3 for maior que o número 4, ou seja, o número 3 for maior que os três números ao mesmo tempo, as três condições forem verdadeiras, então a soma dos três menores é o que? Número 1 mais número 2 mais número 4. Se não, a soma é o que? Número 1 mais número 2 mais número 3. Ou seja, então, se não, o maior é o número 4. Se não satisfez nenhuma das três condições, é porque o maior é o número 4. Aí por isso esse sinal aqui. Fecha esse laço aqui, fecha outro laço aqui, fecha esse outro laço aqui. E enviamos o resultado pelo usuário. A soma dos três menores é o resultado armazenado na variável soma. Então veja, pessoal, que a gente tem uma estrutura condicional C aninhada, ok? No exercício 9, nós solicitamos a elaboração do algoritmo que leia três números A, B e C e determine qual é o maior e qual é o menor. Então, um algoritmo maior-menor, né, é o nome que a gente deu para ele. Né, declaramos a variável no 1, no 2, no 3, maior e menor, né? Solicitamos ao usuário para digitar o primeiro número, armazenamos na variável no 1. Solicitamos ao usuário para digitar o segundo número, armazenamos na variável no 2. E solicitamos ao usuário o terceiro número e armazenamos na variável no 3. Se o número 1 ele for maior que o número 2 e for maior que o número 3, né? Então o número 1 ele vai ser o que? O maior, né? Mas aí a gente tem que verificar se o número 2 é maior que o número 3, né? Se ele for maior que o número 3, então o maior é o número 1 e o menor é o número 3. Se o número 2 não for maior que o número 3, né? Ele for menor, aí vai entrar nessa condição aqui. Então o maior vai ser o número 1, mais o menor vai ser o número 2. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, a gente faz nesse segundo lado. Verifica se o maior é o número 2, né? Aqui a gente verificou se o número 1 é o maior. Aqui a gente está verificando se é o número 2. Se o número 2 for maior que o número 1 e o número 2 for maior que o número 3, né, a gente verifica se o número 1 é maior que o número 3. Se ele for maior que o número 3, o número 1, o maior é o número 2 e o menor é o número 3. Se não, o maior continua sendo o número 2, mas o menor vai ser o número 1. E por último, né, a gente verifica se é o número 3 que é o maior que o número 2 e o número 3 é maior que o número 1. Se ele for maior, a gente entra aqui dentro e verifica se o número 2 é maior que o número 1. Se ele for maior que o número 1, né, o menor é o número 1 e o maior é o número 3. Se não, o maior continua sendo o número 3 e o menor é o número 2.
fecha o laço, né, e escreve o resultado para o usuário. O maior é o número, exibimos essa mensagem, o valor armazenado na variável maior, e exibimos essa mensagem, o menor é, e o valor armazenado na variável menor, e finalizamos o algoritmo. No último exercício, a gente tem aqui para ler dois números inteiros mn e determinar se m é divisível por n. Então a gente recebe o número 1, recebe o número 2, do tipo inteiro, né? E escrevemos a mensagem para o usuário. Solicitamos para digitar o primeiro número, armazenamos na variável número 1. Solicitamos para digitar o segundo número, armazenamos na variável número 2. E utilizamos a função rest, porque para saber se o número é divisível pelo outro, né, a gente vê se o resto da divisão é zero. Se o resto da divisão de número 1 para o número 2 for zero, então, né, a gente exibe a mensagem, o número N1 é divisível pelo número N2, né? Se não, o número N1 não é divisível pelo número N2. Finalizamos o algoritmo. Ok, pessoal? Esse aqui não faz nada não, tá errado aqui. Vou corrigir. Ok, pessoal? Um abraço.